Nós já vimos na lição dessa semana que Acaz, diante da ameaça da Síria e do Reino do Norte, tremeu de medo, ficou com medo. A Bíblia diz, ele se agitou como as árvores numa tempestade. Outra tradução diz, tremeu como vara verde. Isso é o medo, irmãos. O medo faz com que as pessoas tomem atitudes estranhas, tomem atitudes desesperadas, por causa do medo, mesmo antes que aconteça o evento. A sociedade de hoje, irmãos, vive muitos medos, desesperos da atualidade. Por exemplo, o medo da doença. Hoje nós estamos vivendo nesse momento de pandemia e todos temos medo de pegar essa terrível doença. Mas, entretanto, irmãos, esse medo faz com que a gente tome algumas atitudes de preservação. Faz com que a gente use máscaras, faz com que a gente se distancie socialmente, evite aglomerações. O medo, de certa forma, nos preserva. Nesse sentido, ele nos preserva. As pessoas têm medo do desemprego, as pessoas têm medo de perder dinheiro, têm um dinheiro aplicado, têm medo de perder. Um medo que é um medo muito concreto na sociedade de hoje é o medo da segurança. Nós temos um medo da segurança pública. Temos muitos assaltos, muitos sequestros até, hoje nem tanto, mas temos crimes que acontecem e que nos deixam com medo. Há outros medos esquisitos, há pessoas que têm medo de mal olhado, outros têm medo da solidão. Mas o medo pode nos manter vivos, irmãos. Nós devemos ter medo da coisa certa. Por exemplo, você tem medo de insetos, vamos dizer, medo de abelha, medo de ser picado por uma abelha. E você está guiando seu carro e de repente você percebe que tem uma abelha dentro do carro. Você tem medo da abelha. Você quer expulsar a abelha, você quer matar a abelha. E nesse intento, você esquece de um medo maior, de um medo muito maior que devemos ter, que é de bater o carro, de atropelar alguém, sair da estrada. E muitos acidentes acontecem, acidentes gravíssimos acontecem por causa da presença de um inseto, um pequeno inseto no carro. Claro, eu posso ter medo da abelha, mas quando eu estou guiando eu tenho que ter muito mais medo e tenho que me prevenir muito mais no cuidado com a direção. Portanto, irmãos, nós podemos ter uma hierarquia de medos. Outros medos são os medos que hoje, muito contemporâneos, as teorias da conspiração. Tudo é uma conspiração. A vacina é uma conspiração, a doença é uma conspiração, o governo federal é uma conspiração, o governo estadual é uma conspiração, tudo é conspiração. E nós, irmãos crentes, como é que devemos viver diante de tantos receios, de tantos medos? Veja o conselho que Isaías dá, irmãos, na sua profecia. Isaías 8, versos 12 e 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. O verso 12 diz assim, não chameis conjuração tudo que esse povo chama de conjuração. Não temais o seu temor, e não vos assombreis. O que acontece, irmãos? O profeta está aconselhando aqui, olha, se você tem que temer alguma coisa, tema ao Senhor. Mas nesse sentido, irmãos, temer ao Senhor, será que temer ao Senhor é ter medo do Senhor? É ter receio do Senhor? É estar sempre achando que o Senhor Deus vai fazer alguma coisa para nos prejudicar ou para nos punir? É isso que é temer ao Senhor? E o profeta está falando aqui, não temas o temor dos outros, tema a Deus. Mas veja lá, irmãos, o que significa amar, o que significa temer a Deus? Como é que nós devemos temer a Deus? O que é isso? Mateus 22, 37. Palavra do Senhor Jesus.
Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ora, mas Isaías está falando que é para ter medo, para temer ao Senhor. Será que esse temer é o sentido de ter medo? E agora Jesus está falando aqui: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Temer a Deus, irmãos, é amá-lo. Temer a Deus é respeitá-lo. Quando a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, nós devemos ter reverência a Deus. Reconhecer a divindade, reconhecer a onipotência da divindade. E veja, irmãos, quando você fala em amar agora, veja o texto de 1 João 4,18. Que lindo texto esse, irmãos. Olhem lá. No amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ter medo, irmãos, não faz com que amemos. Ninguém pode amar os seus pais se tem medo dos seus pais. Você ama os seus pais ou você tem medo dos seus pais? Você ama o seu marido ou você teme o seu marido, tem medo do seu marido? Você respeita a sua esposa ou você tem medo dela? Não dá, irmãos, para você amar e ter medo. A Bíblia diz assim: no amor não há medo. Portanto, irmãos, o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de amor. Quando a Bíblia fala tema a Deus, diz assim: respeite a Deus, ame a Deus, relacione-se com Deus em amor, porque Deus é amor. E não há como se relacionar com Ele diferentemente do que em amor. Nós devemos tomar cuidado também, irmãos, com o que amamos. Veja o texto de 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, irmãos, aí tem um amor, os amores excludentes. Quando você ama a Deus, quando você ama ao semelhante, você não pode amar o mundo. Por que você não pode amar o mundo, irmãos? Porque o mundo diz assim: o mundo tem as suas concupiscências. Se você olhar o verso 16 de João, seguindo é o que acabamos de ler, pois o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. O que é isso, irmãos? O orgulho, a gula, o sexo, a vaidade, o dinheiro, tudo isso, irmãos, o mundo ama. E não é isso que nós devemos amar, nós devemos amar a Deus. Ah, mas eu preciso de dinheiro. É claro que você precisa de dinheiro, mas você não precisa amar o dinheiro. Há um outro texto na Bíblia que diz assim: o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. E nós podemos ver isso na nossa sociedade. O texto que lemos de Mateus, irmãos, deve orientar a nossa vida. Mateus 22, 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Quando amarmos a Deus, irmãos, Ele vai excluir os medos. Ele vai excluir todos os medos. Quando temermos a Deus em amor, nós não vamos ter medo. Nós não vamos ter os medos que os outros têm, como Isaías dizia. Olha, não tem os mesmos medos do que eles. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que nessa relação de amor com Deus, nós estejamos seguros, estejamos felizes, não tenhamos os medos que o mundo tem, mas o medo que o Senhor Jesus quer que nós não tenhamos, porque ao amá-lo, nós não precisamos temer.